E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bibi. Eu sou a Bela. E esse é o Chá Entre Aspas. Gente, hoje nós viemos com um vídeo super legal. A gente veio falar, acho que você já viu aqui no nosso título, Deus da mídia versus Deus. O que a gente quer dizer com isso? Na verdade, a gente sabe que a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. A gente ouve muita coisa, a gente escuta muita coisa. E não é porque a gente escuta tanta coisa que tudo isso é verdade, né? Existem várias coisas que as pessoas falam por aí sobre o Evangelho e sobre os evangélicos que não é verdade, que às vezes são mitos, às vezes são preconceitos. E hoje a gente veio desmistificar tudo isso e te contar um pouquinho da verdade de cada ponto que a gente selecionou. Nossa intenção aqui é fazer um vídeo um pouco sobre mitos versus verdades, mitos versus realidades de uma vida com Deus e sobre práticas cristãs. E o que é o mito? O mito é algo falso que se popularizou como algo verdadeiro. E o primeiro tópico que a gente quer passar para vocês é sobre o dízimo. É algo muito polêmico e a gente, como cristãs, protestantes, evangélicas, eu sempre ouço assim: você dá dinheiro pro seu pastor. Você não ganha nada, mas tudo que você ganha você ainda dá pra sua igreja. Seu pastor tá lá rico. E eu quero falar aqui que isso é muito particular. Eu dou meu dízimo, eu amo, é um dia muito prazeroso. Na Bíblia fala assim que a gente tem que dar com alegria. Sim. Se você for dar com esse pensamento, é melhor você nem dar, porque você tem que estar com alegria no seu coração e ter prazer de levar o seu dízimo. E a gente queria desmistificar que todo pastor é ladrão. Porque, vou dar um exemplo, todo político, apesar que na sociedade que vivemos, muitos são corruptos, mas não é todo político que é corrupto. Isso é uma generalização, e tudo que é generalizado não é legal, porque há exceções. Todo pastor, cabe a ele depois prestar conta sobre esse dinheiro. Não cabe a nós julgá-lo com isso. E toda igreja a gente precisa pagar conta de luz, conta de água, precisa comprar copo pra gente tomar aguinha no culto. Existem pessoas que trabalham em tempo integral, né? Então o nosso dízimo também serve para manutenção do tempo. Sim. A gente tá dando aquele dinheiro lá, claro, em forma de gratidão para Deus, mas aquele dinheiro, a forma correta com que ela deveria ser usada, é para manutenção do tempo, para enviar missionários para campos missionários, para ajudar pessoas, para fazer a obra de Deus mesmo. A gente não tá dando o nosso dinheiro, a gente tá devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Sim. É isso. O segundo ponto que a gente conversou um pouquinho foi sobre o comércio do evangelho. Gente, acho que é uma das coisas que eu mais odeio. Nossa, me irrita muito. E na verdade não é nem um mito não, isso existe muito. Isso não é um mito que as pessoas elas inventam. Não, isso realmente existe. Sabe por que elas existem, gente? Porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas erram, pessoas pecam, nós somos falhos. Só que existem pessoas que não acordam, né, gente? Usa disso como a verdade absoluta do evangelho e não tem nada a ver. O que é esse comércio do evangelho? As pessoas prometendo, por exemplo, se você comprar essa almofada aqui, essa almofada ungida do Senhor, você vai conseguir um lote no céu, um lote pra você e pra sua família. Ah, mas você beber dessa água santa, sua recompensa virá, irmão. Gente, desde quando isso é bíblico? Desde quando isso é bíblico? Não tem nada a ver. Existe muito isso. Se você der uma oferta de semeadura, valor tal, você ganhou uma mansão celestial. De graça nos foi dado, gente. Na época de Jesus, as pessoas estavam vendendo muitas coisas lá dentro do templo, naquela época. Jesus entrou, gente, quebrando tudo e falou assim: o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Ele mesmo ficava indignado com o comércio que existiu naquela época, né? Imagina hoje. Gente, que fazem comércio com o nome dele. Isso é muito ruim. Não coloquem palavras na boca de Jesus. Isso. E não generalizem também, porque às vezes algumas denominações usam disso e as pessoas pegam e generalizam que todas as igrejas cristãs são assim, e não é verdade. Não. Não é. Um outro ponto é um que eu ouvi a minha infância toda. Hoje em dia minha avó é cristã, mas quando eu era mais nova, acho que por falta de conhecimento, ela me colocava muito medo, falando: Deus te castiga, hein? Ela falava: se você comer a comida que está separada para Nayara, sua prima, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Eu queria acabar com isso. Deus não é um Deus que castiga.
Deus é um Deus justo, um Deus de amor, e Ele permite com que algumas coisas aconteçam na nossa vida por causa das nossas escolhas. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é bíblico, isso é física, em todos os lugares a gente vê isso. Então a gente às vezes escolhe consequências das nossas más escolhas e fala que Deus castiga, mas não é verdade, Ele é justo. E uma coisa também dentro disso é, por exemplo, quando a gente está passando por uma fase difícil da nossa vida, uma fase triste, a gente fala, nossa, é Deus que está me dando essa fase, nossa, Deus é muito ruim, está fazendo com que eu passe por isso. Mas, gente, na verdade, Deus, às vezes, Ele permite com que a gente passe por fases difíceis para que a gente seja fortalecido e para que a gente aprenda a depender dEle. E no final, a gente sempre entende por que a gente passou por essa fase. Gente, outro tópico que a gente veio falar aqui é sobre uma coisa meio polêmica que as pessoas falam muito lá fora, que Deus não ama os homossexuais. E também alguns tipos de pessoas, né? Não só os homossexuais, né? Mas, na verdade, pessoas um pouco discriminadas e marginalizadas na nossa sociedade. Quando Jesus ele veio à Terra, ele andava com as pessoas mais discriminadas da época. Então, só disso você já pode entender que Jesus, ele não é uma pessoa que discrimina, não é uma pessoa que não aceita, que rejeita. Jesus, ele é um ser inclusório, ele quer pessoas por perto. Que boba. Vitória Azul. Jesus é um ser inclusório. Ele não quer ninguém longe dele. Ele quer pessoas por perto dele. E a gente vê sempre, são pessoas tendo preconceitos com esse tipo de pessoa e generalizando como Jesus odeia isso. Não é verdade. Jesus ama todos os tipos de pessoa. Muitas das vezes nós, cristãos, não concordamos com a prática. Mas isso não quer dizer que nós não amamos esse tipo de pessoa. Nós amamos todos. E nós devemos amar. Na Bíblia fala assim que a gente tem que amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Ele não especificou quem a gente deveria amar. Não existe regrinha, você pode amar só isso. Não, nós temos que amar a todos. Se um cristão não ama a todos, ele não é um cristão. Uma outra coisa, essa eu sofro muito por causa disso, é a seguinte palavra, careta. As pessoas acham que por sermos cristãs temos que ser careta, ou então somos caretas. Ou então a gente é o chato da turma, a gente é aquele que não faz nada. Quando eu faço alguma piadinha, alguma coisa engraçada com amigos meus, eles falam assim, tipo assim, eles acham que eu não posso brincar, que eu não posso rir. Que eu sou a pessoa que fica orando o dia inteiro, que eu fico lendo a Bíblia o dia inteiro, bem que eu queria, mas não sou assim. Eu faço faculdade, eu saio, me divirto, não só com os meus amigos cristãos, eu saio com os meus amigos de faculdade, eu amo meus amigos de faculdade, que nem sempre professam a mesma fé que eu, e nem por isso eu sou careta, então isso é errado. E isso é um dos motivos pelo qual a gente veio e começou a fazer o chá entre aspas, porque a gente quis te mostrar que nós podemos amar e servir a Deus e ainda assim temos nosso jeito, sermos autênticas, gostar de coisas legais, conversar sobre as coisas, a gente se diverte, a gente ri, a gente dança. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo, porque a gente tem Deus no nosso coração. E esse é o motivo da maior alegria. Nossa maior alegria. Gente, o último ponto que a gente veio conversar. O último ponto que a gente veio conversar um pouquinho com vocês é sobre o mito de que só porque a gente é crente, a gente não pode cortar cabelo, a gente não pode depilar, a gente não pode usar calça, não pode usar esmalte, maquiagem, joia e um monte de coisa, né? Isso existe sim. Existem igrejas que têm essa doutrina, né? Que faz parte dela. Existem igrejas mais tradicionais, né? Então, isso vai muito de igreja para igreja. A minha igreja, a Igreja da Bela, não são assim. E existem várias igrejas para que as pessoas realmente vão em uma igreja que se identifique. Eu me identifiquei na minha igreja. Nossa igreja é diferente, a Vitória é de uma igreja, eu sou de outra. É da mesma denominação, mas não é a mesma igreja. E na minha igreja é uma igreja mais tranquila. A gente tem o nosso cuidado com o nosso corpo e a gente se encontra assim. Tem pessoa que se sente melhor não fazendo essas coisas porque se sente assim. E vai de pessoa, vai de denominação. E não tem nada de errado com isso, gente. Temos opiniões diferentes, não é mesmo? Então, sinta-se à vontade onde quer que você esteja. Mas agora, lembre-se, se você está em uma igreja, obedeça às doutrinas da sua igreja. Gente, então é isso. Foram esses os pontos. É isso? É isso? Opa! Pra quem falou Meu Deus, eu ser inclusório. É isso. É isso?
É isso, meu povo! Espero que vocês tenham gostado. Existem várias outras coisinhas que as pessoas falam por aí, mas, gente, se a gente fosse ficar falando aqui tudo, até amanhã esse vídeo já tá rolando. Mas vamos conversar muito ainda pela frente, né? Vai ter muito vídeo ainda pra gente conversar. E coloca aqui embaixo se você quer que a gente converse um pouco mais sobre outra questão, esclarecer alguma dúvida, né? E coloca aqui embaixo também se você já ouviu algum mito ou se você tinha algum pensamento sobre esses mitos e quebrou o seu pensamento, porque é isso que a gente queria, que quebrasse um pensamento errado. Com certeza. Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Até a semana que vem no nosso próximo vídeo. Nos siga no Instagram, que é Chá Entre Aspas. Curte o nosso vídeo, compartilha. E até a próxima. Beijos, Deus abençoe. Tchau! Yeah.